Queridos, nós vamos falar hoje da palavra de Deus, e de verdade, eu ainda não sei na totalidade sobre aquilo que nós vamos falar, aonde vai dar, mas vai dar num lugar bom. Então, eu ainda não entendi muito, mas você vai. Êxodo capítulo 3, abre aí a palavra de Deus comigo, nós vamos ler. Faz alguns dias que nós, na leitura bíblica, estamos lendo esse tema, estamos no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Fala assim no versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Pai, nós estamos te dando total controle desta reunião. Nós estamos te dando total controle desta palavra. Espírito Santo, revela-te a nós numa profundidade cirúrgica. Revela-te a nós uma profundidade onde só o Senhor, onde só a sua palavra é apta a discernir, é apta a separar juntas e medulas, e que ela, como fala em Isaías 55, que ela vá e ela cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Nós nos colocamos sobre o teu senhorio, sobre a tua direção, em o nome de Jesus. Amém. Querido, normalmente eu gosto muito, mas muito mesmo de falar de Moisés. Eu tenho, assim, uma conexão com Moisés, eu gosto do Moisés. Depois que eu já falei isso, eu brinco que quando eu entrar no céu e ver Papai do Céu e ver Jesus, eu vou querer conversar com Moisés. Não sei qual é o seu personagem bíblico que você mais gosta, mas eu gosto de Moisés. E é interessante porque nós estamos na nossa leitura bíblica desde o início do ano, começando ali a ler a Bíblia novamente, e toda vez que vem Gênesis e Êxodo, isso cativa meu coração, isso toma o meu espírito. E esses dias eu estava lendo Gênesis e a história do José, e eu terminei falando assim: uau, parece que é a primeira vez que eu li isso aqui, como é profundo, né, o princípio de todas as coisas. E aí a gente entra em Moisés, e nesse capítulo 3 de Êxodo, essa frase: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi a primeira vez que Deus falou isso. Foi a primeira vez que Deus declarou isso. Foi a primeira vez que Deus colocou sobre todo o seu senhorio, sobre todo o seu governo, sobre toda a sua força, a referência de 3 homens. Foi a primeira vez que Deus falou assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó. E quando ele fala isso para Moisés, eu queria que você entendesse a profundidade dessa frase. Quando ele fala isso para Moisés, ele está dizendo assim: olha, tudo que você já ouviu falar sobre Abraão, era eu.
Tudo que você já ouviu falar sobre Isaac, era eu. Tudo que você já ouviu falar sobre Jacó, era eu. Eu, o grande eu sou o Deus desses caras. Eu, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sou o Deus desses caras. Então, o Deus Todo-Poderoso coloca como referência esses 3 homens. E é interessante, porque se eu e você formos pensar, e é muito claro, porque hoje nós conhecemos a história, vamos falar um pouquinho, porque ele fala, eu sou o Deus de Abraão. Quem foi Abraão? Gente, Abraão foi o primeiro patriarca. Abraão foi o cara que ali em Ur dos Caldeus seguiu o chamado que o seu pai Gerar não seguiu, mas que ele, ouvindo a voz do Eterno, toma ali a sua parentela, sai ali do meio da sua casa, da sua família, sai da sua terra e vai para um lugar sem rumo. Abraão é o cara que ouve a voz de Deus, Abraão é o cara que sai na direção da voz de Deus, Abraão é o cara que é considerado o pai da fé. Abraão foi o primeiro a crer no Senhor ali na palavra, a partir desse chamado de que Deus faria uma grande nação, de que Deus estava levantando o povo. Abraão era um homem segundo, ali cheio de fé e de obediência. Como um cara cheio de fé que mesmo com 90 anos, ele creu que ele ainda poderia dar um filho. Poderia ter um filho. Abraão creu mesmo, olhando para a circunstância do seu corpo, ele creu. E se você ler comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, nos Heróis da Fé, fala assim, que porque ele creu, isso lhe foi imputado como justiça, isso foi lhe dado como justiça, isso foi lhe garantido como justiça. Abraão era amigo de Deus. Abraão é classificado como o amigo do Senhor. O Criador dos céus e a terra olha para a terra e tem um amigo. O nome desse cara é Abraão. Então quando ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, nós sabemos quem é Abraão. Abraão é o cara. Abraão é um cara que viveu como um andarilho, um nômade na terra, porque ele procurava uma pátria que não era neste lugar. Ele procurava a cidade celestial. Abraão nunca pensou num lugar físico. Abraão buscava algo eterno porque ele conheceu o eterno. Abraão conheceu o Senhor, Abraão deu de comer para Deus, Abraão bebeu com o Senhor, Abraão era amigo do Senhor. Mas quando ele fala Deus de Abraão, fica muito claro para nós, porque esse relacionamento, essa profundidade, essa verdade, esse relacionamento íntimo, profundo, conectado, de fé, de esperança, a Bíblia fala que ele não viu o cumprimento das promessas, mas ele morreu abraçado com elas, ou seja, quem prometeu para mim é fiel para cumprir. Então eu não vejo, mas eu morro crendo que mesmo eu não estando aqui, ela vai acontecer. Abraão era esse cara. Aí ele fala assim, mas eu não sou só o Deus de Abraão, eu também sou o Deus de Isaac. Quem era Isaac? Isaac era o cumprimento da promessa. Eu brinco que, para mim, Isaac foi o cara assim, um dos mais bem-aventurados da Bíblia. Ô vidinha fácil do Isaac, Levi. O menino, depois que nasce, 90 anos do seu pai Abraão, é o eleito, é aquele que Deus falou, vou te dar um filho, Abraão, ele vai se chamar Isaac, o filho da promessa, e o Isaac uma bênção, menino querido, né? Homem de Deus. A Bíblia fala que Isaac cavou poços no deserto e encontrou água. Isaac tinha cheiro de prosperidade. Isaac foi aquele que pegou a bênção. Isaac foi aquele que usufruiu de tudo que Deus tinha dado para Abraão. Isaac tinha mulher bonita, gente. A Bíblia fala que Rebeca, que ali, quando ele encontrou Rebeca, onde ela andava, ela era muito bela. O piá era próspero, de Deus e de mulher bonita. Que fase. Isaac era esse cara. Então quando Deus fala assim, um cara que temia o Senhor, um cara que teve uma experiência sobrenatural. Gente, você já parou para pensar sobre aquela história de Isaac e Abraão no monte? Ele era um menino. Esse menino tinha essa história para a vida inteira. Ele cresceu sabendo assim, um dia eu e papai Abraão fomos até o monte, e não tinha lá cordeiro, e papai me amarrou e me colocou lá, e eu me assustei, porque ele levantou o cutelo, mas eu ouvi a voz do Senhor, e falou, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora sei que o seu coração é meu.
E o menino volta, eu fico imaginando o Isaac chegando à distância, indo para casa, porque a Sara não sabia de nada. Mãe do céu, o pai ia me matar e o anjo apareceu. Mãe do céu, você tinha que ver, eu ouvi. Ele levantou o cutelo. E a Sara, você está louco, Abraão? Nós só temos um filho, veio na velhice, você quer matar o piá? Mas a Bíblia fala em Hebreus que Abraão sabia que se ele matasse o piá, Deus o traria dos mortos, porque ele conhecia quem o tinha chamado. E ele sabia que o menino era o filho da promessa. Então, Isaac foi esse cara que surfou na onda da fé. Isaac foi esse cara que usufruiu da bênção, da graça, da alegria, das riquezas. Um cara extremamente próspero. Mas Deus chega para Moisés, no seu chamado, e fala assim: mas eu também sou o Deus de Jacó. E aí, Jacó o torna em cauda e a coisa muda. Porque você falar de Abraão, bênção. Você falar de Isaac, tudo isso que eu falei. Mas você falar de Jacó, você está falando de um cara que não tinha a mesma fé. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Jacó só crê no Senhor depois do Val de Jaboque. Antes disso, era só o Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaac. Jacó é um cara que o seu nome significa enganador. Jacó é a ovelha negra da família. Jacó é a vergonha do nome. Jacó é o cara que queima a cara de tudo daquilo que já Abraão e Isaac tinham vivido. Jacó, ele pega o lado, sabe aquele lado podre da família? Jacó pegou o lado podre, porque a sua mãe era enganadora e o seu tio era enganador. Labão era enganador e Rebeca era enganadora. E o piá virou enganador. Então Jacó é aquele cara da família que ninguém dá um sactel furado. Porque Jacó é o que tinha de ruim na casa. Jacó desde cedo negocia as coisas de Deus. Jacó não cria em Deus. Jacó segue a vida. Jacó queria usufruir de uma promessa, mas ele não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Jacó é aquele cara que eu me pergunto, por que Deus, para convencer Moisés a servi-lo e a voltar para o Egito, usa seu nome? Por que Jacó? Por que Deus chega para Moisés, quando a sarça está pegando fogo, Deus já tinha declarado assim, ó, eu sou o grande eu sou, diga para eles que eu sou, basta. E ele inventa de colocar Jacó. E eu pensando nisso, eu refletindo, estudando, ouvindo algumas coisas, conectando com algumas coisas, eu penso que talvez Jacó é um pouquinho de mim e de você. Que talvez eu e você tenhamos um pouquinho de Jacó. Talvez eu e você estamos aqui e nós não fomos os homens e mulheres cheios de fé da nossa casa, da nossa família. Talvez você está aqui hoje e você não foi aquele que surfou na promessa, aquele que cresceu, que prosperou, que avançou, mas talvez como eu, você foi a parte negra da família. Talvez tinha um amigo meu que ele tinha um sobrenome muito conhecido em Curitiba, e ele trabalhava comigo na fábrica. E a família dele era muito, mas muito rica. É muito rica, mas rica, não é de brinquedo, é rica. E um dia eu vi uma frota de caminhões com o sobrenome dele. E eu falei assim, nossa, cara, eu vi lá no caminhão que tem a frota de caminhão lá, com o nome da sua família, o sobrenome da sua família, o seu sobrenome. Ele falou, sim, somos nós. Eu falei, mas você está aqui comigo aqui, domingão, 11 horas da manhã, andando perdido aqui no SIC. Ele brincou assim, é porque eu sou a parte 6x2 da família, eu sou a parte pobre da família. Eu falei, então Jacó era mais ou menos isso. E querido, eu queria falar para você um pouquinho sobre esse Jacó. Ou sejamos, quando eu tinha 17 anos, eu recebi o meu chamado ministerial. Quando eu tinha 17 anos, estava para completar 17 anos, eu fui para um retiro, goela abaixo, forçado, porque eu não estava desviado, eu estava muito desviado.
E eu fui para esse retiro e lá eu recebi uma palavra profética de que eu seria pastor. E eu já era filho de pastor, mas eu já estava desviado, eu não ia mais para a igreja, não queria saber de mais nada. Eu estava na vida louca mesmo. Eu era viciado em jogos, eu era viciado em bilhar, eu era viciado em baralho. Eu estava na vida louca, promiscuidade, bebida, cigarro, tudo que você imaginar. Adolescente, perdido na vida. E eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra que eu vou ser pastor. E eu lembro, eu não sei o que mais me doeu, foi receber a palavra ou olhar para o peixe, para o meu irmão, dando risada da palavra. Porque eles olham assim, pastor. E eu lembro que eu fui para aquele retiro e eu voltei de noite. E todo mundo queria falar para o meu pai e para a minha mãe que eu tinha recebido essa palavra. Porque eles sabiam que eu estava perdido. E quando eu estou perdido nessa palavra, chega na igreja, nossa, porque o André recebeu uma palavra, o Serginho recebeu uma palavra, que não sei o que vai ser pastor. E eu lembro como se fosse hoje. Eu lá nas profundezas do sítio cercado, atrás do portão da igreja do meu pai, atrás de uma coluna, e eu chorava compulsivamente, cara. E eu chorava compulsivamente e eu dizia assim, por que você vai fazer isso comigo? Por que você escolheu a mim? Tanta gente aqui dentro que quer isso e você sabe que eu não quero e você escolheu a mim. Você sabe o que eu faço. Você sabe que antes desse retiro, eu fiz de tudo para pecar, para não ser habilitado e capacitado para viver isso. Você sabe que eu ia para o pecado para mostrar para você que eu não era a escolha certa. E eu acho que você está escolhendo errado. Eu acho que você está errado. Eu acho que você está querendo escolher alguém que é ponta de estoque. Eu acho que você está escolhendo alguém que está sobrando lá no gula, na data de vencimento, e a minha data já venceu. Você sabe o que eu faço de segunda a sexta. Você sabe que se eu não fosse empurrado para esse retiro, eu não ia. Eu nunca quis isso. E eu sei que eu nunca quis isso, porque a minha condição não me dá isso, porque eu sei o que exige tudo isso, e eu não quero isso. De chegar para Deus e dizer assim, eu gosto do que eu faço, só para não me habilitar a viver o que você quer. E é interessante que quando a gente olha para Jacó, eu olho para Jacó e eu falo assim, e eu chorei muito, gente, eu chorei muito. Eu estudei, eu estudei a vida inteira em colégio estadual, eu nunca fui um exímio de um estudante, né? Eu consegui reprovar, eu entrei na escola um ano adiantado, eu consegui colocar eu num tempo legal. Falei assim, está muito adiantado, está muito rápido esse negócio, então vamos dar uma segurada, reprovamos 1, 2, 3, e aí a gente vai ficar bem. Fiz faculdade depois dos 30, fica bem. E é engraçado que naquele tempo eu estudei demais para um vestibular da Federal. Porque eu falei assim, então, vou fazer o seguinte, vou fazer um vestibular na Federal, porque a minha família não tinha condição de pagar uma faculdade, então eu entro na Federal, faço uma faculdade, arrumo um trampo, e esquecemos essa palavra aí. Fechou. Fui fazer vestibular de jornalismo. Adivinha se eu passei? Claro que não. Não passei no Guimarães, vou passar no Federal, só para cara. Mas eu estudei, gente, eu estudava, ficava tarde lá, umas apostilas, peguei umas apostilas do Dom Bosco, eu lembro como se fosse hoje, eu estudava, metade eu não entendia nada, mas estou aqui, estou tentando, reprovei, voltei para casa, comecei a estudar à noite, enfim, e comecei a viver a vida, vou arrumar um serviço, mas é interessante porque Deus começou a mostrar para mim, nessa trajetória, que ser Jacó, e tentar, de alguma forma, olhar para si mesmo e não ver condição é o que acontece comigo e com você constantemente. Por isso que eu falei, talvez você está aqui hoje e você vê em você coisas que te desabonam e que não te dão credibilidade nem para estar sentado aqui.
Eu lembro de uma vez que eu estava no bar de um amigo meu, eu estava jogando cacheta, canastra, adorava uma canastra, glória a Deus, fui liberto, mas eu estava jogando canastra na mesa do boteco, e eu levei um menino para Jesus. Só que depois que eu me desviei, o piá ficou na igreja e eu fui para o mundão. E quando eu estava jogando canastra no bar do pai dele, eu não sei que asneira que eu vomitei lá na hora, que ele olhou para mim e falou assim: cara, posso falar uma coisa para você? Eu falei: pode. Ele falou assim: você é a vergonha do evangelho. Daí eu falei assim: estava ouvindo um tush-tush, continuei jogando minha canastra, falei: estou no caminho, se é isso então. Porque para mim, isso me dava como se fosse assim, segurança de que eu não iria viver o que era para eu viver. E eu nunca quis aquilo. E ali continuei com a minha vida. Depois que tudo isso aconteceu, eu perguntava: o que o Senhor viu em mim? Por que eu? Deus falou a primeira vez logo para Moisés, talvez dizendo: ei, no perfil, no padrão Abraão, você não se encaixa. Ei, no perfil Isaac, muito menos. Mas no perfil Jacó, você se encaixa perfeitamente. E eu começo a ver que quando Deus fala, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está dizendo assim: você pode ter fé, você pode crer, você pode não ter sido santos, como muitos santos têm, né? Você pode de repente olhar e dizer assim: tem gente que desde muito cedo, esses dias eu ouvi o testemunho do Luciano Subirá, eu fiquei com vergonha. Porque ele já falava de Bíblia com 7 anos, o pastor fez uma entrevista com 8 anos para batizar ele, ele respondeu tudo com 8 anos, e foi batizado com 8 anos pelo conhecimento bíblico que ele tinha. Eu falei: eu com 8 anos, sei lá o que eu tinha na cabeça. Aí quando você olha para esse tipo de história, você começa a se comparar e colocar: rapaz, esse padrão não serve para mim. Rapaz, eu não me encaixo nesse padrão. Eu não tive uma história para ter esse padrão. Eu não tive conhecimento para ter esse padrão. Eu não tive família para ter esse padrão. Eu não tive nada para esse padrão. Mas aí, quando eu olho Deus falando assim para Moisés: Moisés, você, Moisés, depois de 40 anos, escondido aí no fundo do deserto, o assassino do egípcio, aí no fundo do deserto, eu vim buscar você. Porque o Deus de Jacó escolhe assassinos. Porque o Deus de Jacó escolhe adúlteros. Porque o Deus de Jacó escolhe promíscuos. Porque o Deus de Jacó escolhe ladrão, escolhe bandido. Deus de Jacó escolhe assassino. Deus de Jacó escolhe homens e mulheres como eu e você, que o passado não nos habilita a viver nada que Ele está nos prometendo. Ele chega no Moisés, que está tão machucado pelas suas más decisões, pelas suas escolhas, e ele fala assim: Jacó, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés, você sabe quem é o Jacó? Você sabe o Deus que chama aquele que abortou, aquela que abortou, o Deus que chama aquele que foi abusado sexualmente, o Deus que chama aquele que foi o abusador, que fez coisas, abusos morais, abusos sexuais, que roubou, que depredou, que destruiu, que estragou, que complicou vidas, que complicou a sua vida. Deus chama presidiários, Deus chama todo tipo de pessoa, porque em Jacó está a identidade daqueles que não se encaixam no perfil. Porque em Jacó não tem ninguém que se encaixa naquilo que muitas vezes a religião tenta nos moldar. Porque em Jacó eu vejo a graça. Em Jacó eu vejo a graça. Que depois de 17 para 18 anos, com 20 anos depois dessa palavra que eu recebi de pastor, eu fui ordenado ao pastor. A graça que eu vejo em Jacó
A graça que eu vejo Deus falando assim: Moisés, você não se encaixa no Abraão, é verdade. Moisés, você não se encaixa no Isaac, é verdade. Mas se existe algo que pode encaixar você, está escrito em Jacó. Em Jacó todos temos graça. Em Jacó temos todos uma segunda oportunidade. Em Jacó todos temos uma segunda chance. Em Jacó todos temos uma identidade. Porque nunca é sobre o nosso pecado ou sobre aquilo que nós fizemos, mas eu, o Santo Deus, me direciono à terra. E a Bíblia fala no versículo aqui de capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim: e diz mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Enquanto ele estiver nessa terra, ele vai ser o Deus de Jacó, como eu e você. Ele decidiu dizer assim: ei, você está vendo essa vida de pecado? Eu sou o Deus de você. Ei, você está vendo o que você já fez a vida inteira? Eu continuo sendo seu Deus, e de geração em geração, e de eternidade em eternidade, eu vou referenciar o meu senhorio, num cara como você, porque eu te amei primeiro. Deus pega para Moisés, porque qual a referência que Moisés poderia ter para dizer assim: eu olho em você expectativa, eu olho em você futuro, eu olho em você, Moisés, o que você não consegue enxergar, você está escondido aqui, Moisés. Mas se eu transformei Jacó, se eu agora uso o meu nome sobre o nome de Jacó, eu posso usar você da mesma maneira, posso transformar você da mesma maneira, e posso fazer coisas incríveis que você jamais imaginou viver, se você apenas crer em mim. Todos nós temos um pouco de Jacó, mas sabe o que é o problema? E Deus falou isso muito para mim essa semana. A gente constrói a nossa história sobre os nossos pecados e sobre as nossas dores, quando na verdade nós deveríamos construir nossa história sobre a graça redentora de Jesus Cristo. E as nossas dores nos moldam. As nossas dores nos fazem pessoas que olham para si e não vê expectativa. As nossas dores fazem com que nós olhemos para dentro de nós e falemos assim: ah, mas o fulano que está aqui do meu lado, ele já cresceu na igreja. Fulano que está aqui no meu lado foi batizado no Espírito Santo com 5 anos. Antes de ser alfabetizado, o bicho já interpretava línguas. Eu não, eu estava lá no boqueirão perdido. Eu estava jogando canastra. Eu estava gastando a minha vida numa mesa de sinuca. Quem sou eu? E a gente começa a construir, mas olha a infância que eu tive, olha os pais que eu tive, olha a condição que eu não tive, olha a miséria que eu vivi. E a gente constrói a nossa identidade sobre isso. E quando a gente olha para essas coisas limitantes, nós entendemos e achamos que Deus está limitado à nossa limitação. Nós achamos que Deus está limitado às nossas limitações sociais, emocionais, espirituais, financeiras, e não está. A gente acha que Deus está chamando pessoas perfeitas, as pessoas cheias de fé. Sim, Ele chama as pessoas cheias de fé. Ele chamou Abraão. Sim, Ele chama as pessoas que atraem bênçãos e riquezas. Sim, ele era o Deus de Isaac, mas Ele também chama os Jacós como eu e você. Os Jacós como eu e você, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de limitação. Mas Ele só está dizendo assim: ei, venha, venha. Venha, olhe para a sarça e receba da graça. Olhe para a sarça e receba. Gente, todo mundo referencia Deus com Billy Graham. Ninguém referencia o Billy Graham com mais nada, não sei. Billy Graham, o homem de Deus. Por que não referenciar Levi Santana, o homem de Deus? Por que não referenciar Lilian, mulher de Deus? Por que não referenciar Ronaldo? Deus sabe tudo que você trocou por causa dele. Ele te chamou, Ronaldo. Ele escolheu você. Lá onde você estava. Ele olhou e te viu. Atrás do deserto.
Por que não? Deus escolheu você sem pai. Deus escolheu você sem mãe. Deus escolheu você escondido e esquecido. Quando todo mundo esqueceu, Ele te olhava. Tinha não sei quantas ovelhas, porque a Bíblia não fala, mas só tinha 2 coisas naquele deserto: ovelha e um cara frustrado, decepcionado, perdido na vida, fugido, um assassino. Mas o Deus Criador dos céus e da terra desceu do seu trono, botou fogo numa planta para chamar a atenção dele. Para chamar a atenção dele, ele estava de costas. Talvez você hoje está aqui, mas você está de costas, porque você sabe que Ele tem alguma coisa para você, mas você se acha indigno de viver. Ei, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó veio atrás de você. De costas, e a Bíblia fala que quando ele olha, ele fala: eu vou me virar para ver o que está acontecendo. E quando ele se vira, a Bíblia fala que Deus brada: Moisés, Moisés, eu sou Deus do seu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E se Jacó se encaixa, você se encaixa também. Queridos, a nossa história tenta nos limitar. A religião tenta nos moldar numa armadura de Saul e que não encaixa na gente. Quantas vezes talvez você entrou para os caminhos de Deus e quis se moldar ao modelo de uma pessoa, e quis mexer, querendo ser igual a alguém? Para com isso. Se Deus quisesse que você fosse alguém igual a outra pessoa, Ele não tinha chamado você. Deus nos ama do jeito que Ele nos fez, com a personalidade que a gente tem, com o temperamento que a gente tem, com a forma da gente falar, a forma da gente andar, a forma da gente viver. Não estou dizendo que não tem processo, não estou dizendo que não tem melhoria contínua, mas eu estou dizendo: a sua identidade, ela precisa ser a coisa mais importante que você tem. E a sua identidade é: eu sou filho de um Deus que foi me buscar no deserto. No deserto da dor, no deserto da frustração, no deserto da decepção, no deserto de uma família desestruturada, no deserto talvez de uma família que você nem teve, no deserto de uma paternidade que você nem sabe. Talvez você está aqui e você nem conheça. E você olha e fala assim: como que eu vou viver se eu nem sei quem sou? Você não precisa saber quem você é. Você precisa saber quem Ele é. Ele chega para Moisés e fala assim: eu estou aqui, e eu sou o Deus daquele cara, eu sou o Deus daquela outra referência, eu sou o Deus dessa referência que todo mundo, por olhos humanos, ia dizer: Deus, não faz lógica nenhuma, não tem um pingo de razão em você dizer que você é o Deus daquele cara Jacó. Ele falou: exatamente, porque Jacó é graça tipificada nos patriarcas. Jacó é a porta aberta dizendo: vinde a mim como estás, que de maneira nenhuma vos lançarei fora. Jacó, o cara que queria ser trocado pelo seu irmão, o cara que queria ser o número 1, o cara que queria ser o primeiro, no final da sua vida ele entendeu. Eu estava conversando com a Lu agora de manhã. Jacó entendeu tanto que quando ele traz os 2 filhos de José, ele inverte e fala assim: o primeiro vai ser o segundo e o segundo vai ser o primeiro. Eu entendi que eu nunca deveria ter feito isso. Eu e você precisamos entender que o Deus de Jacó fala de impróprios. O Deus de Jacó fala de desajustados. O Deus de Jacó fala de indignos. O Deus de Jacó fala de imperfeitos. Fala de nós. Esses tempos atrás eu fui num churrasco. E eu fui num condomínio, num churrasco. E quando eu estou nesse churrasco,
uma criança pequenininha entra no salão, mas era uma criança do condomínio. E quando essa criança entra, o pai dela entra atrás da criança. E quando aquele pai entra, pensa num cara que estava lá comigo na vida louca e entra naquele salão. E só irmão da igreja no salão. Quando aquele piá entra, Levi, eu virei de costas assim. Virei de costas, ele saiu. Falei, continuei churrasco. 3, 4 dias depois, o dono do condomínio falou assim, tem um amigo meu que te conhece. Falei, Aí ele traz a foto, é esse cara aqui, ó, no celular. Quando ele falou assim, eu falei, eu conheço ele. Eu conheço ele. E já cortei a conversa. Passou-se meses, talvez anos, e eu fui de novo na casa dele. Ele falou assim, eu vou trazer o meu amigo, que eu tenho um grande amigo, e você precisa conhecer meu amigo, Serginho. Só que agora o Serginho é pastor. E vem aqui, amigo, e o cara vem. Quando o cara vem, a primeira frase que o cara falou veio assim para mim, Serginho, você não fala nada que eu não falo nada. Eu olhei para ele e falei assim, estamos fechados. Beleza. E hoje eu vou lá, estou liberto. Gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque o nosso medo é de a gente muitas vezes viver coisas em Deus e o passado bater na porta e vir atrás da gente. Sabe qual que é o nosso medo? É como Moisés. Moisés fugiu porque o cadáver, o vento bateu e mostrou ele no outro dia. Só que quando eu e você temos medo do nosso passado, é porque ainda nós não entendemos o Deus da graça. O Deus que escolhe Jacós. O Deus que chama Jacós, independente do que ele já viveu, independente do que ele faz. Deus que te chamou, ele te escolhe independente do seu vício na pornografia. O Deus que te chamou, ele te escolhe independente dos teus exageros, dos teus abusos, dos teus assédios. O Deus que te chamou está interessado em te dar uma nova história. O Deus que te chamou, ele não está chamando você por causa das suas dores. Ele está chamando você porque ele quer tirar você dessas dores. O Deus que te chamou tem uma oportunidade hoje de fazer você viver uma nova vida. O Deus que te chamou, ele entende que você não precisa ter medo daquilo que um dia você viveu, porque todas as coisas foram remidas no sangue do justo naquela cruz. E que os nossos pecados e o nosso passado não pode mais significar vergonha, mas eles têm que ressignificar graça. Vivi, fiz, aconteceu. Mas um dia o Salvador veio me buscar no deserto e todas as coisas foram feitas novas nele. Nunca é sobre a nossa história, é sobre o Deus que nos chama no meio da história. Deus está interessado em homens e mulheres que não têm vergonha, mas têm um olhar de graça. Esses tempos atrás eu estava pensando, meu Deus, se esse pessoal do passado, se um deles entra aqui na igreja e me vê pregando. E eu comecei a entrar em crise. Falei assim, Deus, se levanta a mão lá, o louco lá. Se levanta a mão lá. E Deus começou a ministrar. Qual é o problema? A graça que te alcançou é a graça que te redimiu. Não esquenta a sua cabeça. Nós somos muito por causa do nosso passado. Nós temos vergonha, mas o Deus de Jacó é o Deus de ladrões, é o Deus de adúlteros, é o Deus dos abusados e dos abusadores, é Deus dos homossexuais, é o Deus do aborto. É o Deus do desvio financeiro, é o Deus dos que estão sem estudo, é o Deus dos que não têm diploma, é o Deus dos rebeldes, é o Deus dos presidiários, é o Deus de Jacó. Ele escolheu assim para ser definido. O Deus de Jacó escolheu ser definido como o Deus de um enganador. O Deus de Jacó resolveu colocar no Heróis da Fé tantos exemplos de fé, mas ele colocou na sua palavra uma prostituta.
Os céus estão abertos para todos. A graça está aberta para mim e para você. O poder de Deus está disponível para mim e para você. Para Moisés, o assassino se convencer, ele fez coisas grandes com homens e mulheres como eu, como você. Coisas grandes em pessoas comuns. Coisas grandes em pessoas que, por causa, muitas vezes, de referência, se perdeu. Mas quem encontrou o dono do amor? Mas quem encontrou o dono da vida? E eu sempre me questionava, Deus, mas eu, até que Deus falou, pare de achar que é por causa de você, pare de achar que é se você tivesse crescido num lar cristão, se você tivesse falado em línguas com 5 anos, se você revelasse sonhos, se você tivesse visões, se você interpretasse línguas, isso te habilitaria. Isso nunca iria te habilitar, porque mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e tivesse fé para transportar os montes, se eu não tiver amor, eu sou apenas um sino que faz barulho. Não é sobre capacidade, não é sobre capacidade, não é sobre dons, não é sobre talentos, é sobre graça. É sobre um Jesus que andava com os beberrões, é sobre um Jesus que andava com as prostitutas, é sobre um Jesus que andava com os endividados, é sobre um Jesus que foi tipificado por Davi, que entrou dentro de uma caverna e ali só tinha amaldiçoados, endividados, homens e mulheres que não serviam para a sociedade, e foi esses que ele transformou nos seus 400 valentes e que mudaram a história do povo de Deus. Pessoas como eu e você. Pessoas que o Senhor está chamando na sarça. Ele te chama na sarça. Ele veio te encontrar. Ele te capacita. Ele te prepara. Ele te unge. E Ele te envia. Ele chama Moisés e Moisés começa a falar com ele, mas Senhor, mas então eu estou aqui, mas eles não vão me ouvir, então põe a mão no peito Moisés e tira com lepra, e agora está sem lepra, e agora Moisés joga o cajado, e agora tem a vara, transforma em cobra, agora você pega no rabo da cobra, e ela vai voltar a ser vara, e pega isso aí, e tal, e Moisés, e vamos, e você vai falar, e aí quando ele fala, você vai falar, o bicho trava, não. Entendo aqui a lepra, cura, tirou. Entendo aqui o chamado pastoral, cajado, mas falar, não. O que quer dizer isso para nós? Limites. Nós, quando somos chamados por Deus, nós achamos que o nosso limite está aí nessa cadeira preta. Nós, mesmo o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nos chamando e nos afirmando a identidade, o chamado, a gente coloca o limite. Não, beleza, cura, amém, estou curado, amém, estou liberto, recebo a graça, glória a Deus, beleza, estou aqui, tal, beleza, vou seguir o caminho, vou pegar o cajado, vou andar nesse caminho do evangelho, mas é só. Meu lugar é uma cadeira, porque eu não sou digno de fazer mais nada a não ser estar sentado nessa cadeira no domingo e ouvir aquilo que o Senhor tem. E a briga de Deus com Moisés começa porque Moisés tentou colocar um limite. E talvez você está aqui hoje, sentado nessa cadeira, dizendo assim, eu tive a minha oportunidade e eu perdi. Então hoje o meu limite chama-se cadeira preta da AME. E o Deus que te curou, o Deus que te chamou, está dizendo, não limite o meu poder na sua vida. Como disse o Cirilo, eu não quero limitar o seu poder em minha vida. Opera em mim. E eu tenho orado isso todos os dias. Senhor, eu não quero ser aquele que limita o seu poder na minha vida. Talvez você está aqui por conta de um passado, talvez você está aqui com aquela questão, eu tive uma chance, mas eu joguei fora, eu desperdicei, eu estraguei tudo, eu não fiz o que era para fazer, as pessoas não me entenderam, as pessoas me enxotaram de uma igreja, as pessoas me tiraram daqui, as pessoas me jogaram para lá, então agora eu venho aqui para a AME, eu só quero ser curado e quero ficar sentado nessa cadeira. Ei, levanta Moisés, porque precisa ainda percorrer uma grande caminhada.
Moisés, esse encontro aqui não é o final, é só o começo. Moisés, para de querer controlar e limitar. Você ficou escondido 40 anos, você teve a sua chance, você estragou a sua chance e agora você acha que você pode limitar. É hora de você se levantar dessa cadeira, Moisés, e entender que existe muito ainda a ser feito. Olha para mim, eu vou falar uma coisa para você. Os seus pecados não têm poder de parar o seu propósito. Os seus pecados não têm poder de parar o seu propósito. As suas dores não têm poder de parar o seu propósito. As suas frustrações não têm poder de parar o seu propósito. As suas decepções não têm poder de parar o seu propósito. Porque o Deus de graça falou que nós andaríamos de graça sobre graça. Graça sobre graça. E a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Você está sentado nessa cadeira, colocando limite num Deus que não tem limites e que não colocou limites para você. Você está sentado aí achando que é o fim, quando na verdade você nem começou. Moisés achou, estou curado, estou bem. Levanta daí, Moisés. Vai para o Egito. Porque é lá que o bicho vai pegar e o pau vai torar. E eu vou mostrar para você quem é você. O Deus de Jacó apresentou-se assim, porque todos nós encaixamos no molde chamado Jacó. Se coloque em pé em nome de Jesus. Seu coração está vibrando, o meu está, Gerson. O Deus de Jacó mostra para mim e para você que existe um recomeço e que você ainda não viu nada. Só os que disseram amém creem, vocês outros não? Querido, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você lembrasse das suas primeiras obras, de quando Ele te chamou. Você consegue lembrar? É tão interessante como é a vida da gente, né? A vida da gente, ela leva as nossas decisões e os nossos contextos, eles nos levam para lugares terríveis. Quando eu aceitei Jesus e quando eu comecei para a igreja, a minha família, a gente começou a se converter ali. Eu estava ali na casa dos 8 anos. E eu comecei a me encantar pelo Evangelho, pela igreja, pela Bíblia, pela pregação. E é engraçado porque eu lembro como se fosse hoje na minha mente. De eu estar em 2 lugares. Eu lembro que eu era muito novo, eu tinha acho que uns 10 anos nesse tempo. E eu lembro como se fosse hoje de eu estar no quintal da minha avó. E na casa da minha avó em Antonina tinha muita bananeira. Num canto da casa, num canto do pomar. E eu lembro de eu indo para trás daquele pomar. Eu lembro eu indo atrás daquelas bananeiras. E esses dias eu lembrei que eu pregava para aquelas bananeiras. E eu lembro que eu conseguia chorar pregando para aquelas bananeiras. Eu lembro de eu com 10 anos, na frente de um guarda-roupa de cerejeira da minha mãe aqui em Curitiba, onde tinha aquelas penteadeiras assim, cheias de coisa arada, lembra? E o espelho. E eu com uma Bíblia pequena preta, eu abria e eu pregava olhando para o espelho. Mas a vida me levou a rejeitar aquilo que eu mais amava fazer. As circunstâncias em volta começaram a me bater tanto e os meus braços cansaram de tentar defender, de tentar me defender, que eu perdi o prazer por fazer aquilo que eu mais
amava fazer. E teve um dia, no ápice da minha dor, eu cheguei na casa da minha mãe, isso eu já tinha muito tempo, eu já tinha 30 anos, e a minha mãe falou assim: você não tem saudade de pregar? E a hora que ela falou aquilo doeu no meu coração. Eu falei assim: não tem. E por mim, vai demorar para um dia eu fazer isso de volta. E aí encerrou-se o assunto ali, e eu saí para fora. E eu vi que eu precisava de volta encontrar o Salvador. Mas quando você está no deserto, você olha para a direita, você vê areia, você olha para a esquerda, você vê areia, você olha para frente, você vê areia, você olha para trás, você vê areia. E eu lembro da oração que eu fiz, eu falei assim: eu não sei nem onde eu estou, imagina enxergar você. Eu não sei nem para onde eu estou indo, imagina se eu vou enxergar e encontrar você. Mas Deus sabe como ninguém, como chamar a sua atenção. A sarça só não foi consumida para chamar a atenção de um homem perdido no deserto. A situação que você está vivendo, que você nem sabe porque você está vivendo, é só uma forma dele chamar a sua atenção e dizer: ei, eu estou aqui, hoje eu vim bradar o seu nome. Luiz, eu estou aqui. Luiz, Ander, Natan, Maurício, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está te chamando hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Jacós como eu e você, perdidos no deserto da vida. Hoje é dia de salvação neste lugar. Hoje é dia de cura nas emoções neste lugar. Hoje é dia de você dizer assim: eu não quero ficar limitado a uma cadeira. A Bíblia fala que ele disse assim para Moisés: eu vou falar tudo que você precisa falar, e vai dar tudo certo, só creia. E aí lá nos evangelhos Jesus vem e profetiza a mesma coisa. Quando vocês estiverem diante de pessoas, quando vocês estiverem diante das autoridades, não tenham medo, porque eu vou, o meu Espírito vai falar para vocês e vai usar a boca de vocês. Não, a cadeira não pode te limitar, as dores não podem te limitar, o passado não pode te limitar. Existe um Egito a ser conquistado, existe um mar a ser aberto, existe uma terra prometida que é nossa, e nós precisamos ir na direção dela. Papai veio buscar você, Eric. Karim, você não entende, mas ele entende, cara. E ele sabe onde está a porta para sair daí. Apaga a luz para mim lá, Cid.